Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui nesta terça-feira, dia 26 de novembro de 2024, para dar continuidade a mais um programa Paisagens, agora de número 71, nesta terça, 26 de novembro de 2024. E escolhi como tema o trecho inicial de um poema de Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, que fala: pensem nas crianças. Esse poema foi musicado por Gerson Conrad e depois a canção foi gravada pelos Secos e Molhados em 1979. Eu decidi abordar esse tema depois de ler um impactante artigo do vaticanista italiano Marco Politi, que tem um blog nesse jornal italiano, Il Fatto Quotidiano, e agora foi publicado nesse dia 24 de novembro de 2024. Né? O título do artigo do Politi é: Papa Francisco soa o alarme para que Israel pare. Ou seja, para que Israel pare com os bombardeios. E esse artigo saiu publicado em razão de estar sendo aberto um museu chamado Museu das Vitórias, parece-me que em Roma, não sei se Roma ou se Milão, né? Um museu que provoca pesadelo. Temos, por exemplo, uma das imagens mais fortes de 4 homens sendo queimados vivos. Quatro habitantes de Gaza, ou 4 Gazawi, que queimam lentamente, berrando, porque não há um fio sequer de água, não há nada de nada, não há com que apagar o incêndio sobre a tenda de plástico ocasionado, o incêndio ocasionado por um bombardeio israelense. Neste museu, a sala de honra é dedicada aos 44 mil palestinenses de Gaza eliminados pacientemente pelo exército de Israel ao longo de um ano. Nas paredes encontramos fotos, diversas fotos, sendo que 2/3 delas de mulheres e crianças. Fotos bordadas de negro pelas vítimas sem nome ainda sepultadas sobre os escombros. 10 mil crianças mortas, uma cifra imponente, colocadas uma diante da outra, os caixões colocados uns diante dos outros, né?
diz Marco Político, cortariam Milão, a cidade de Milão ao meio. E se fosse em Roma, partiria ali da Praça do Povo, passando pelo altar da pátria, indo até o Colosseu, superando as termas de Caracalla e indo ao longo da estrada até o bairro distante Eur. Então é uma quantidade impressionante, né? E as regras de comportamento que o exército de Israel fornece a seus militares são simples e claras, diz Marco Politi. E o que eu faço aqui, nesse primeiro momento, é uma tentativa de tradução imediata desse artigo do Politi. Então, essas regras do exército, quais são? As regras de comportamento que foram dadas pelo exército são simples e claras. Matar os que pertencem ao Hamas. Matar os que se assemelham a um pertencente ao Hamas. Matar quem é suspeito de pertencer ao Hamas. Matar quem poderia ser pertencente ao Hamas. Matar de qualquer forma. E depois ver. Duro, né? No Museu das Crianças, golpeadas no coração, no peito, essas imagens de crianças também estão ali neste museu, né? Inclusive com imagens fortes de crianças sem braços, aleijadas pelos bombardeios, né? E uma imagem que chama a atenção de uma criança sem braço que sorri com uma invencível vontade de viver própria das crianças. Então, esse museu conserva com extremo cuidado o elenco dos grandes e pequenos, homens e mulheres, que foram operados, né, sem anestesia, porque Israel impedia o fornecimento dos medicamentos, impedia o fornecimento de energia ou de combustíveis. E aquela demanda retórica do embaixador, retórica não, aquela pergunta do embaixador palestinense na ONU, uma pergunta assim irônica, né? Israel tem o direito de matar e nós o único direito de sermos mortos. Na sala de arquitetura do museu, temos esplêndidas fotografias de mesquitas, hospitais, escolas reduzidas em frangalhos. E cenas também mostradas no museu em vídeo, né? Sobre as imagens que foram fornecidas pelos canais de TV internacionais. Imagens muito fortes, né? Em outro local do museu, uma homenagem a todos aqueles agentes de saúde, aos voluntários, aos jornalistas,
que cobriram e cobrem o que vem ocorrendo ali de forma violenta, né? Então, esse artigo do Marco Politi me fez refletir bastante, né, sobre o nosso silêncio, o silêncio ocidental, o silêncio brasileiro, e, ao mesmo tempo, a gente fica impressionado com o traço aguerrido de certos intelectuais brasileiros que defendem a ferro e fogo Israel, ou que de forma ingênua, ou não sei de que outra forma, acabam se calando diante daquilo que vem ocorrendo ali, né? Isso é muito triste perceber, né? Isso, então, um pouco sobre esse artigo do Marco Politi. E eu queria também dar continuidade à nossa reflexão aqui com uma crônica impressionante publicada por Lydia Paulgren, colunista do jornal The New York Times, falando das imagens das crianças mortas nos conflitos da faixa de Gaza. É um artigo mais antigo, de 2023, mas que é muito atual, falando das imagens de crianças mortas que são evitadas. Quer dizer, os jornais evitam de publicar as imagens de crianças, e quando a gente publica, como eu publiquei hoje no Facebook, são logo apagadas, né? Porque contrariam as regras dessas redes de circulação, né? Quando a imprensa escolhe publicar fotografias, como uma delas, com 3 crianças mortas no chão, cobertas por um lençol branco, com as cabeças ensanguentadas, né? São imagens muito fortes. E diz ela, essa colunista, que se você não olha com muita atenção, pode pensar que a fotografia é uma imagem mal iluminada de uma festa do pijama ou de uma viagem de acampamento em família. 6 crianças pequenas estão deitadas numa fileira com suas cabeças aparecendo por baixo do lençol branco que está casualmente sobre seus peitos. Nenhuma parece ter mais de 10 anos, embora seja difícil dizer com certeza. E muitas das imagens que circularam não aparecem as 6, mas aparecem 3 crianças. Inicialmente, você pode não reparar na mancha de sangue seco no canto superior direito da fotografia, mas então você percebe, e aí é impossível não ver, que a criança parece estar faltando um pedaço do crânio. Quando você olha agora com toda a sua atenção, o horror desse quadro toma forma. E você vê que apenas uma criança, uma menina, com um rabo de cavalo, provavelmente com 8, 9 anos, parece estar dormindo. Sua cabeça está virada ligeiramente, como se estivesse sussurrando algo para a menina ao lado dela. A legenda original da foto é sucinta. Os corpos de crianças mortas num ataque de Israel estão no chão do necrotério do Hospital Al-Aqsa, em Deir al-Balah, na faixa de Gaza Central, no dia 22 de outubro de 2023, enquanto as batalhas continuam entre Israel e o grupo palestino Hamas. A legenda é da agência France Press. A foto de Mahmoud Rams,
um fotógrafo da equipe da agência no local. As crianças não são nomeadas. A fotografia não nos diz se essas crianças estão de alguma forma relacionadas entre si. Tudo o que sabemos é que elas são 6 das mais de 4.500 crianças que foram mortas em Gaza, que estão sendo mortas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde local. Desde que Israel iniciou sua campanha militar, em resposta ao brutal ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Um ataque que tem que ser condenado também radicalmente. Todo esse processo de violência tem que ser condenado. Naquele dia fatal, 7 de outubro, combatentes do Hamas mataram 1.200 pessoas, o que é muito trágico também. Muitas delas crianças. Acredita-se que centenas de reféns israelenses, incluindo crianças, estejam detidos em Gaza pelo grupo terrorista, suas famílias desesperadas por sua libertação. Eu acho justo que os descendentes de israelitas estejam hoje no mundo e aqui também no Brasil, gritando, questionando, reagindo contra o que aconteceu ali naquele mês de outubro. Mas o problema é que não falam sobre o lado palestino. É uma visão unilateral que para nós é motivo de muita tristeza, né? Essa fotografia das crianças, das 6 crianças, não foi publicada por uma organização de notícias por razões que eu já mencionei aqui, né? Porque é muito raro que empresas jornalísticas publiquem imagens explícitas de crianças mortas ou feridas. E com razão, porque não há nada tão devastador quanto a imagem de uma criança cuja vida foi ceifada pela violência sem sentido. As normas de longa data são não mostrar tais imagens, ou então mostrar com muita parcimônia, se é que as mostram. É claro que jornais e sites de notícias não precisam mais publicar uma imagem para que ela seja vista. As redes sociais nos bombardeiam com uma enxurrada de imagens brutais. E em uma longa carreira de reportagens, diz a jornalista que eu mencionei, que a levaram às zonas de guerra, ela fala que viu a sua cota de morte na vida real. E pôde testemunhar todas as facetas da experiência humana, incluindo a guerra e o sofrimento. E das coisas mais difíceis, diz a autora, mais difíceis do jornalismo, é testemunhar o horror e depois tentar com palavras escrever, transmitir essa dor ao mundo. Muitas pessoas podem querer desviar o olhar ou ver o mundo como preferem vê-lo. Mas o que devemos ver quando vemos a guerra, diz a colunista? O que a guerra exige que todos nós... O que a guerra exige que todos nós vejamos e entendamos? É algo raro, diz ela, uma imagem violenta fazer você parar e olhar. Mas são imagens que exigem ser vistas. Quando os jornais escolhem publicar certas imagens, elas podem ser mobilizadoras, por exemplo, como a mãe de Emmett Till insistiu que seu corpo brutalizado fosse fotografado para que o mundo fosse obrigado a testemunhar seu linchamento
nos Estados Unidos. A fotografia de Kim Phuc Pham Thi, a criança gritando queimada por napalm, capturada na imagem indelével de Nick Ut, muitas vezes foi creditada para ajudar a mudar o sentimento geral contra a guerra do Vietnã, embora essa mudança já tivesse começado. Em 2015 também fomos tocados pela imagem impressionante do corpo sem vida do pequeno Aylan Kurdi, uma criança síria, fotografada numa praia turca. Ele havia se afogado junto com a mãe, ao tentar navegar da Turquia para a Europa. A imagem trouxe uma enxurrada de atenção e doações para as vítimas da guerra civil na Síria e, por um tempo, pode ter amolecido corações que desde então se endureceram novamente diante da situação dos refugiados em busca de segurança contra a guerra e contra a opressão. Então, eu quis, então, hoje, dedicar esse programa Paisagens para a nossa reflexão, na mesma linha de pessoas nobres como o Papa Francisco, que a cada dia tem batido nessa tecla contra a violência das guerras. Me despeço assim nesta manhã de terça. A todos vocês, agradeço aí a preciosa colaboração do Felipe Albani e nos vemos na próxima semana. Paz e bem.